pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto e eu vou iniciar lendo o Salmo 136. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E agora queremos convidar cada um para participar conosco desse momento de louvor e adoração. Vamos juntos agora agradecer a Deus por tudo que Ele é e tudo que Ele tem feito. Elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, a terra e os montes. Vamos orar? Convido a cada um de vocês a fazer essa oração junto comigo. Senhor, muito obrigada por este momento aqui. Muito obrigada, Senhor, por estarmos na Tua presença, porque o Senhor é bom e as Tuas misericórdias duram para sempre. Senhor, colocamos tudo que somos e tudo que temos nas Tuas mãos, porque tudo vem de Ti, pertence a Ti e volta para Ti. Que o Senhor esteja nos guardando, nos ajudando, Senhor, na nossa caminhada junto contigo, nos ajudando a aprender cada dia mais de Ti, mais do Teu amor, mais da Tua graça, mais do Teu Evangelho, Senhor. E que a nossa vida, cada dia seja vivida para a honra e glória do Teu nome. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Oi pessoal, eu quero te dizer que nós estamos em isolamento social ainda, mas continuamos em movimento. Nós, além do culto que fica disponível a partir do domingo, nós temos encontros de grupos pequenos online. Também temos alguns projetos vinculados à sociedade, que é a distribuição de cestas básicas junto ao Colégio Ebias. Nós temos uma horta comunitária que tem atendido várias pessoas. E nós temos também um centro de atendimento
para pessoas com dependência química, que é uma parceria que nós fazemos com o projeto Siloé. Nós temos, enfim, entendido que a nossa visão é ajudar a construir uma cidade melhor para todas as pessoas através do Evangelho. Então, inspirado naquilo que Jesus fez por nós, nós abrimos o nosso coração e abrimos a nossa vida para que esse movimento do reino de Deus aconteça para onde nós estamos. E estamos, neste momento, no norte da ilha de Santa Catarina. Então, eu te convido a fazer parte desse movimento que tem acontecido aqui, seja através de oração, seja através de envolvimento real, prático. Entre em contato conosco, que nós vamos te direcionar de acordo com o teu dom, ok? E que Deus abençoe a tua vida. Vamos agora dar continuidade à nossa série sobre resolução de conflitos. E que essa palavra encha o teu coração e direcione a tua vida, porque com certeza ela é inspirada no Evangelho de Jesus Cristo. Antes disso, vamos ouvir uma música e assim estar com o coração aberto para ser ministrado pela palavra de Deus. Todos nós temos diferenças, mas elas não precisam terminar em brigas. É sobre isso que vamos tratar na série Reconciliação, Tempo de Resolver Conflitos. Como o Evangelho de Cristo torna possível viver em paz uns com os outros. Essa é a nossa série de novembro. Não perca! Olá, boa noite. Reconciliação, tempo de resolver conflitos. Esta é a série de mensagens do mês de novembro da nossa comunidade, a Igreja Presbiteriana Independente da Cachoeira do Bom Jesus. Nessa noite, o nosso tema será: é preciso gerenciar nossos conflitos. Conflitos fazem parte da vida. Gerenciar os conflitos de forma a minimizar os seus efeitos negativos e crescer com isso faz parte da natureza humana. Na psicologia, que vem há muito tempo estudando e analisando os conflitos e os seus efeitos, ela classifica esses conflitos de algumas formas. O primeiro tipo de conflito é o chamado conflito latente.
E o que é isso? É aquele conflito em que está somente no íntimo de cada um. É aquela insatisfação pessoal, é aquela angústia quando você se sente ultrajado, quando você se sente contrariado, quando o seu chefe fala alguma coisa que você não gosta, quando você, dirigindo o seu veículo pelo trânsito, alguém te dá uma fechada e você fica com raiva. Então esse é o conflito latente, aquele que está somente no seu interior. Um segundo tipo de conflito é o chamado conflito sentido. É aquele em que começa a afetar as partes envolvidas, gerando um estresse, raiva e até mesmo uma indignação que se externa, ou seja, acaba atingindo aquelas pessoas que estão envolvidas no conflito. Então imagina a situação, em uma situação de trânsito, uma confusão, você começa a discutir com aquele outro condutor que te fechou. E o terceiro tipo de conflito é o chamado conflito manifesto, que é aquele em que ultrapassa a esfera interpessoal daquelas pessoas que estão envolvidas. Ela vai gerar um comportamento tóxico, digamos assim, e até mesmo um comportamento criminoso. E vai afetar não somente as partes envolvidas, mas afetar a coletividade. Então, nesse mesmo exemplo da discussão no trânsito, imaginem que esses dois condutores entrem em vias de fato, um acaba agredindo o outro, ambos são presos, ou seja, gera todo um transtorno para aquelas pessoas que até então não estariam envolvidas diretamente naquele conflito. Então é assim que a psicologia entende os conflitos. E conflitos, na nossa Bíblia Sagrada, nós temos vários relatos e várias situações em que eles ocorreram. Ali, em Gênesis 4, de 1 a 16, nós temos uma dessas situações. E eu te convido a acompanhar comigo a leitura desse texto. Gênesis 4, de 1 a 16. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença e de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. A saída, ou a expulsão do paraíso, ela foi um tanto quanto traumática para Adão e Eva. Eles saíram com muitas dúvidas e incertezas de como seria a vida dali em diante. Ou seja, eles estavam passando por muitos conflitos. E já era de se esperar que esses acontecimentos e esses conflitos eles tivessem realmente reflexos nas próximas gerações que viriam. Mas apesar do pecado e da punição que eles receberam, eles ainda reconheciam Deus como Senhor de todas as coisas. E um exemplo disso
foi quando Eva reconheceu o auxílio de Deus na geração de Caim. Ali, em Gênesis 4:1, Caim, o primogênito, nasceu e foi indicado como um varão com o auxílio do Senhor. Interessante que Abel não teve essa mesma referência ao nascer. Caim ele foi lavrador e Abel pastor de ovelhas, assim como está no texto que acabamos de ler. Essas atividades elas eram muito necessárias na época para a sobrevivência da família e para a sobrevivência do grupo. E passado algum tempo, ambos, Caim e Abel, trouxeram ofertas ao Senhor. Mas por que será que eles trouxeram essas ofertas? Adão e Eva, provavelmente, eles instruíram seus filhos a apresentarem esse sacrifício de adoração ao Senhor. Abel, então, ele trouxe das primícias do seu rebanho e Caim trouxe apenas parte dos frutos da terra. Interessante essas duas palavras. Abel trouxe das primícias. Caim trouxe apenas parte dos frutos. E, decorrente disso, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta ele não se agradou, como nós vimos ali nos versículos 4 e 5. Mas por que o Senhor se agradou de Abel e rejeitou a oferta de Caim? Alguns estudiosos, alguns entendem que foi porque Abel ofereceu um sacrifício de sangue e Caim não. Mas a Bíblia não relata isso, não relata. Não foi pelo tipo de oferta que o Senhor se agradou ou rejeitou, mas sim o que estava no coração de cada um deles. Isso fez a diferença. Talvez tivesse ali em Abel alguma coisa a mais que agradasse ao Senhor. Talvez a sua humildade, espírito de adorador, quem sabe. O coração de Abel provavelmente era puro e Deus ele sabia disso, porque ele conhece todas as coisas. Já o sentimento de Caim, provavelmente o que ele era? Era um sentimento de autodeterminação, de independência, quase uma, digamos assim, quase uma onipotência. O que a gente imagina, Caim como primogênito, ele se sentindo aquele reizinho, sou o primeiro filho, eu mando em todas as coisas, então tudo tem que ser para mim. Então, esse sentimento de superioridade, com certeza, estava ali com Caim. Embora Abel, por ser o mais novo e não possuísse ali o direito sucessório, o direito de primogenitura, a sua vida, aparentemente, ela estava consagrada a Deus. E essa vida consagrada a Deus passou a representar uma ameaça para essa arrogância de Caim. Isso gerou em Caim um conflito interno, chamado conflito latente, como nós referenciamos agora há pouco. Um conflito interno, uma insatisfação. E esse conflito também, de forma indireta, gerou um conflito entre Caim e Deus, porque ele também se sentiu desprezado por Deus. Passo seguinte, Caim então, ele entrou em conflito com Abel, que de certa forma, ele não tinha culpa nenhuma da sua oferta ter sido aceita por Deus e a de Caim não. E aí, Caim, em sua ira, ele só se preocuparia a partir daquele momento em que ele foi rejeitado, que a sua oferta foi rejeitada, ele só iria se preocupar com certeza em impedir que a próxima oferta de Abel fosse novamente aceita por Deus. Então aí nós já passamos para o segundo nível do conflito, que é aquele conflito sentido, pois passou a afetar as partes envolvidas, no caso aí, o irmão dele. Ali no versículo 7 de Gênesis 4, Deus chegou a alertar Caim para controlar os maus desejos em seu coração. O Senhor disse, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Enfim, o próprio Deus ele sabia desse conflito interno que existia em relação a Caim e orientou a dominá-lo. Quando nós nos deixamos dominar pelos maus sentimentos ou desejos internos, isso nos leva a uma seguinte situação. Se nós não queremos ser transformados, nós forçamos o mundo a se ajustar a nós e nós vemos todos como culpados da nossa dor. E qual é o próximo passo? É retirar as pedras que estão no nosso caminho. E foi isso o que Caim imaginou em fazer. E foi o que ele fez. Ali no versículo 8,
nós vemos que ele, de forma premeditada, ele convidou seu irmão para irem juntos ao campo e ali o matou. Ou seja, ele consumou o crime, ocorreu ali o primeiro homicídio. Nessa fase, então, Caim vai atingir o nível mais elevado dos conflitos que nós falamos, que é o chamado conflito manifesto, em que ele gerou um comportamento criminoso que afetou não somente os dois, mas afetou toda a humanidade. A gente observa então que Caim ele passou pelos 3 níveis de conflitos que a psicologia moderna apresenta. O conflito latente, quando estava somente no seu coração, no seu interior. O conflito sentido, quando acabou interferindo entre ele e Abel. E o conflito manifesto, quando ele matou o seu irmão e gerou todo um transtorno, todos os problemas que surgiram, que adviram disso aí, para toda a humanidade. Mas qual foi a punição de Caim pelo crime? Ou melhor, ele poderia ser punido por esse crime? Quando a gente vai procurar alguns estudiosos, nós encontramos uma referência bem interessante que é mencionada por Leslie M. Grant. Ele disse o seguinte, que Deus estava tratando diretamente com Caim e não permitiria que nenhum homem, naquela época, interferisse. Foi somente depois em que foi dado ao homem autoridade para julgar o próprio homem. Até aquele momento, ali, do primeiro homicídio, era prerrogativa única de Deus dar a punição e sentenciar. Então, a sentença de Caim foi dada diretamente por Deus, está ali no versículo 12. Serás fugitivo e errante pela terra. Caim, então, ele reconheceu que seu crime foi grave e que deve aceitar as consequências dos seus atos. Ali nos versículos 13 e 14, ele cita algumas frases muito marcantes. Ele diz que é tamanho o meu castigo que já não posso suportar. Da tua presença eu hei de esconder-me. Quem comigo se encontrar me matará. Ou seja, Caim reconheceu o seu erro, reconheceu que seria punido e chegou a temer até mesmo por sua vida. Mas aí, no versículo 15, surge um Deus misericordioso. O Senhor, porém, lhe disse, assim está lá na palavra, assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Aí nós temos uma situação emblemática. A marca de Caim para que ninguém o matasse. Não existe relato ali na Bíblia do que seria essa marca. Alguns dizem que poderia ser a mudança da cor de pele de Caim, ou uma tatuagem, alguma deformidade, enfim. Não existe um significado para isso no relato bíblico. Mas o que vai realmente representar essa sentença divina em decorrência da morte de Abel? Quando ocorria o derramamento de sangue, o sangue derramado segundo a lei mosaica, que será instituída muitos anos depois desse fato, o sangue derramado deve ser vingado com o sangue daquela pessoa que derramou. Ou seja, se alguém matasse de forma intencional alguém, ele seria passível de ser morto. A famosa lei olho por olho, dente por dente, a lei de Talião, enfim. Essa seria a punição de Caim se fosse no tempo de Moisés. Ele seria morto. Mas existe, na lei mosaica e a sequência, existe uma exceção. Aqueles homicidas não intencionais, ou seja, quando não tinha vontade de matar, homicídios por acidente, que é o que a gente chama homicídios culposos, eles teriam refúgio, aqueles criminosos ali, quem cometesse esse derramamento de sangue de forma involuntária, eles teriam um refúgio até o julgamento e eles poderiam ficar a salvo na chamada cidade-refúgio. Então, na terra de Israel, foram instituídas 6 cidades chamadas cidades-refúgio, onde essas pessoas que cometessem esses delitos, esses crimes, homicídios não intencionais, eles poderiam se refugiar até terem o seu julgamento. E ali, então, qual era a punição? Era banimento e um refúgio nessas cidades. É interessante que a soberania de Deus, ele faz a sua vontade, de acordo com a sua soberana vontade, Deus aplicou em Caim a mesma punição que seria aplicada
aos homicidas involuntários, aos homicidas sem intenção, posteriormente após a lei mosaica. Mas por que ele aplicou isso? Porque ele é soberano. Naquele momento, a vingança e a punição era prerrogativa de Deus. E ele não tinha passado para os homens. E foi assim que ele fez. A punição de Caim, banimento e refúgio. Mas por mais que pareça ruim essa punição de Caim, nós percebemos que o Senhor não o abandonou. Jamais o abandonou. Na realidade, essa marca de Caim era um sinal da misericórdia e da graça do Senhor. Estava ali demonstrado já no início o quão misericordioso é Deus e apontando ali para uma redenção de pecados que viria muitos anos depois. Teríamos as cidades refúgio, depois viria Cristo para morrer pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Ou seja, hoje a nossa cidade refúgio, a cidade refúgio do pecador é Cristo. E também isso aí é uma prova de que, na maioria das vezes, nós não entendemos os propósitos de Deus. Por que será que Deus deu essa pena de banimento para Caim? Segundo alguns pesquisadores e historiadores também, Caim e a sua descendência durante a sua vida errante, circulando pelo mundo, eles seriam os responsáveis pela difusão da existência de Deus e do modo como tudo fora criado. Povos primitivos, eles passaram a adotar alguns rituais de adoração, mitos surgiram sobre a criação do mundo que se assemelham em muito ao que realmente ocorreu ali no relato bíblico. Temos hoje alguns achados arqueológicos que revelam práticas religiosas muito similares à adoração de Deus, Jardim do Éden, criação do homem pelas próprias mãos de Deus, punição e castigo pela desobediência a esse Deus criador e várias outras coisas. Tudo isso em culturas extintas e que jamais tiveram contato com a religião cristã. E aí fica a pergunta, onde eles aprenderam isso? Essas práticas, vários pesquisadores atribuem às gerações de Caim. Enfim, Deus ele tem sempre um plano para aqueles que estão no seu propósito. Assim como Caim, todos nós, pecadores, nós temos o cuidado de Deus, mesmo sendo impuros, sendo imperfeitos como nós somos. O Deus que nós servimos, ele é um Deus de amor e não nos abandona. Mesmo naqueles momentos em que nos tornamos pessoas ruins, mesmo naqueles momentos em que nós cometemos pecados, crimes, que são considerados para a sociedade humana coisas inaceitáveis. Mas, novamente, nós trazemos aqui as palavras do Senhor no versículo 7, lá de Gênesis 4. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então nós temos esse Deus misericordioso, esse Deus que está disposto a nos receber e a nos aceitar, mas ele nos dá um alerta para que esse conflito interior, que não só acontece, como vai acontecer em todas as nossas vidas, que nós devemos dominá-lo. Porque ele é um Deus de misericórdia, que perdoa, que nos aceita. Mas as consequências dos nossos erros, as consequências das nossas atitudes, quando esse conflito que estava internamente, quando ele se exterioriza, as consequências o Senhor não tira. A punição vem, porque é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, mas também é um Deus de justiça. Então, meu amigo, meu irmão, conflitos, eles são naturais e eles aparecem a todo instante nas nossas vidas, mas cabe a cada um de nós identificarmos o seu aparecimento, nós dimensionarmos o seu alcance e trabalhar para que ele não se externe a ponto de comprometer nossa vida secular e também a nossa vida cristã. Resumindo, o que nós falamos até agora, que é o tema da nossa mensagem. É preciso gerenciar os conflitos. Mas nós só conseguiremos ter serenidade para gerenciar esses conflitos quando nós depositarmos nossa vida no altar do Senhor. Porque Ele é um Deus eterno e nunca vai deixar os seus filhos. É um Deus eterno que jamais vai nos deixar. Como um grande rio de águas cristalinas, assim é o Senhor.
E nós devemos nos banhar nele sem medo do que pode acontecer conosco, porque ele é fiel. Por mais que venhamos a errar, por mais que venhamos a cometer atos impensáveis, atos inaceitáveis, esse Deus, ele é misericordioso. Essa é a verdade. Por isso que os nossos conflitos nós devemos depositar no altar desse Deus maravilhoso. Essa é a verdade. Amém? Vamos orar? Deus querido, Deus maravilhoso, nós reconhecemos, ó Deus, a sua superioridade. Nós reconhecemos, Pai, que os nossos conflitos interiores, eles geram transtornos que nós só podemos vencer se nós os colocarmos diante de Ti, Senhor. Pai amado, nós reconhecemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas. O Senhor sabe de tudo, conhece, prescruta o nosso interior, ó Pai. Nós sabemos disso e nós clamamos ao Senhor. Esteja cada dia nos dando força, nos dando serenidade, para que no momento em que esses conflitos aparecerem, ó Deus, que nós possamos saber gerenciá-los, que nós possamos não permitir que eles se externalizem, que eles se externem para aquelas pessoas que estão ao nosso redor, ó Pai. E quando, ó Senhor Deus, nesses momentos de conflito, nesses momentos de angústia, que nós possamos reconhecer que o Senhor é um Deus de amor, que o Senhor é um Deus de misericórdia e que está disposto a trabalhar por nós. Deus, nós somos gratos ao Senhor. Somos gratos e pedimos, dá-nos essa capacidade de sermos pessoas serenas, que tenham a capacidade de gerenciar esses conflitos para que a nossa vida cristã e a nossa vida cotidiana esteja sempre pautada pelos Teus princípios. Pai amado, nós queremos seguir o Teu caminho. Nós sabemos que o Senhor tem propósitos nas nossas vidas que nós muitas vezes não sabemos quais são. Muitas vezes acontecem coisas nas nossas vidas que nós não entendemos, mas o Senhor sabe, o Senhor entende e é o Senhor que coordena tudo. Pai amado, obrigado por Tua misericórdia, obrigado pelo Teu amor, obrigado por estar presente nas nossas vidas em todos esses momentos. Nós somos gratos ao Senhor, no nome santo de Jesus. Amém.
pensar como Cristo. Tenham o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. O dia a dia com Cristo hoje baseia-se em Filipenses 2, 5, 6. A natureza humana, controvertida, autossuficiente e arrogante. Paulo nos exorta a sermos iguais a Cristo, que mesmo sendo Deus, em nenhum momento ele saiu por aí exibindo as suas credenciais divinas. Antes aceitou o papel de escravo até sua morte na cruz. Recordei aqui algum tempo atrás a historinha de Rubem Alves, do galo que todos os dias cantava para acordar o sol. A bicharada ficava esperando o canto do galo para o sol despertar. Todos temiam que o galo um dia ficasse rouco ou doente e não pudesse soltar sua voz para acordar o sol. Certo dia, o que todos temiam aconteceu. O galo não acordou. E para surpresa geral, a despeito da falta do seu canto, o sol brilhou vermelho e belo. Todos chegaram a uma conclusão: não precisamos mais do galo, pois o sol vai nascer com ou sem ele. Lembra de Lúcifer, que julgava ter luz própria e deu no que deu. O apóstolo Paulo está mostrando que com Jesus se deu justamente o contrário. Ele sim tinha luz própria e poder para acordar ou fazer dormir o sol. No entanto, por amor de nós, como cordeiro aceitou o caminho da humildade da cruz. Aprendamos com ele. Vamos orar. Poderoso Deus, diante de ti, confessamos que nossa arrogância e prepotência tem feito nosso irmão refém de nossas vontades e caprichos. Perdoa-nos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito nos molde e nos conduza pelo caminho da humildade. Em nome de Jesus, que a Tua preciosa graça nos torne exemplo de humildade. Amém. Vamos então invocar a bênção do nosso Deus? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida e sobre ela permaneça hoje, sempre.